Você vai assistir agora programa Cidadania Legal, apresentação Roberto Moraes. Tudo bem com vocês? É mais um programa Cidadania Legal, Rádio TV Mister, Web, entrando com você aqui, fazendo mais aí, não é? Um contato com você para levar aqui informação, para você constituir direito e cidadania, fazer valer tudo isso que está na Constituição Federal do nosso país, Brasil, beleza? Bom, muito bem, hoje nós vamos falar aqui no nosso programa, a gente está abrindo um espaço de diálogo, informação e defesa dos direitos da população, e hoje vamos abordar um tema que impacta diretamente a vida de milhares de pessoas, que é o acesso ao transporte, né? Ao transporte para atendimento especializado em saúde da AMA Especialidade Jardim São Luís. Não é? A gente está com problemas aqui que não acho que não só se repercute a questão do Jardim São Luís, mas também de outras regiões da nossa cidade de São Paulo. E nós vamos tratar desse assunto no nosso programa de hoje, né? Falando desse tema muito importante que está aqui compactando de uma certa forma todos os problemas da população aqui, ali no entorno, que utiliza o AMA Especialidade Jardim São Luís. Então a gente vai estar falando em relação a tudo isso, e quando o transporte falha, gente, as consultas são perdidas, tratamentos são interrompidos, o direito à saúde fica comprometido. Afinal, garantir a mobilidade também é garantir dignidade, respeito e acesso aos serviços públicos, não é verdade? Pois é, e para discutir essa realidade e entender os desafios enfrentados pela comunidade, estamos aqui para debater caminhos e soluções, procurar soluções. E recebemos hoje os conselheiros aqui de saúde, lideranças comunitárias e representantes que acompanham de perto a necessidade da população. E a gente vai estar batendo papo com eles aqui para falar um pouco dessa questão. Vamos falar sobre as reivindicações da comunidade, a importância da participação popular e o papel do poder público na garantia ao acesso à saúde. Eu sou Roberto Moraes, convido você a acompanhar essa conversa. Nós estamos no ar com o programa e você também pode falar com a gente aqui através do chat do YouTube, beleza? Pode participar, que nós já estamos aqui aguardando você no nosso programa Cidadania Legal. Cidadania Legal com você. Aqui você tem cidadania. Aqui você tem informação de qualidade. Aqui você tem voz. É muito importante para fortalecer a nossa luta coletiva, você comentar em nosso chat, comente também e se inscreva em nosso canal no YouTube, compartilhe para mais pessoas, dê like. Com a sua participação teremos mais força para cobrar das nossas autoridades sobre os temas que apresentamos aqui. Programa Cidadania Legal. Cidadania. Já! Programa Cidadania Legal com você, e agora a gente vai mostrar aqui para vocês, apresentar, né, as pessoas que vieram bater um papo sobre esse tema, sobre essa importância desse problema que está agravando aqui a comunidade da região, do entorno ali do AMA Especialidade Jardim São Luís. Vamos apresentar aqui o Dimas. Tudo bem com você, Dimas? Olá, Roberto, tudo bem? Antes de mais nada, boa noite a você, Roberto, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores da Rádio TV Web Mister. Boa noite a Mércia, que está aqui do meu lado, a Neide Caicai e todos que estão vendo e nos ouvindo nesse momento. É uma honra e um prazer estar novamente com vocês. Muito bem, agora eu vou falar com a Mércia. Tudo bem com você, Mércia? Boa noite, Roberto. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Beleza. A Neide Caicai. Tudo bem, Neide? Tudo bem, Alberto, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento, obrigado pelo convite. Estou aqui para participar, né, e esclarecer a nossa luta por essa situação que a gente vem sofrendo há tanto tempo.
Muito bem, olha só, e tem bastante coisas aqui que eles vão estar falando, chamando a atenção das autoridades aí. Você, vereador que está aí, você, não é, parlamentar, você deputado estadual, federal, prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, é com vocês que a gente vai falar aqui, não é? Porque já que a prefeitura tem dificuldade de atender às necessidades da população, então a gente vai estar aqui lembrando vocês que vocês foram eleitos para atender a comunidade. E está deixando a desejar, e a gente está aqui para lembrá-los que vocês foram eleitos, aliás, com os nossos votos da comunidade, não é verdade? Então, está aí para atender a necessidade da população. Nós vamos falar um pouco aqui sobre essa questão, e a gente quer entender um pouco, né, o que está acontecendo com o AMA Especialidade Jardim São Luís. Então, eu vou perguntar, qual é o principal problema de transporte enfrentado hoje pelos usuários do AMA Especialidade Jardim São Luís? Aí eu vou perguntar para o Dimas. Por favor, Dimas. Bem, Roberto, a maior dificuldade hoje, a gente tem que voltar um pouco na história para poder entender. No passado, a AMA Especialidade do Jardim São Luís, ela fazia parte do mesmo complexo da AMA tradicional também do Jardim São Luís, que é aquela AMA, né, que atende aquela pequena urgência e emergência, né? E se dividia num prédio, que inclusive é um prédio do Estado, prédio esse cedido pela Sabesp, né, aqui próximo do cemitério de São Luís, e era se dividido esses dois espaços. Porém, com o crescimento populacional e o aumento da demanda, se teve a necessidade tanto para AMA tradicional quanto para AMA especialidade aumentar os seus espaços para que efetivamente pudesse aumentar a oferta de serviço. Pois bem, naquela época nós estávamos ainda no mandato como conselheiro gestor, inclusive a Neide Caicai, que está aqui do meu lado, também estava naquele momento, e nós conseguimos aprovar, né, a divisão desses equipamentos, né, para que a AMA tradicional ocupasse o espaço da AMA especialidade, para aumentar a oferta de serviço, e de contrapartida a AMA especialidade mudasse de local. Pois bem, há um ano, mais ou menos, foi inaugurado essa AMA especialidade, né? Ela mudou de local, só que infelizmente os nossos governantes até então acataram a decisão do Conselho Gestor, porque uma coisa que eu sempre falo, né? O Conselho Gestor, ele é deliberativo, ele não é consultivo. E por unanimidade naquela época, naquela votação, nós conseguimos aprovar. Apesar de ter outros conselhos hoje, tem um ditado que galinha come o milho e papagaio leva a fama, mas nós, naquele mandato, que fomos responsáveis. Porém, infelizmente, a governabilidade, ela meio que pensou com o fígado. Por que ela pensou com o fígado? Ela pensou com o fígado porque esqueceu de dar as condições de mobilidade e acessibilidade na questão do transporte. Ou seja, nós fizemos um cálculo recente e as pessoas, para poderem se deslocar até a unidade, elas têm que gastar no mínimo 1,4 quilômetros a pé, porque infelizmente não passa nenhuma linha próxima. Há uma dificuldade muito grande também de chamar aplicativo, e o nosso maior índice de pessoas que têm essa dificuldade de locomoção são idosos, e nós sabemos muito bem que os idosos têm dificuldade com a tecnologia. Então a Neide vai poder também estar explicando. Foi feito diversos ofícios, diversas solicitações para que passasse uma nova linha, né, uma linha circular ou algo do tipo, para poder suprir essa necessidade, né? Eu acho que já foi aprovado, pelo que ela vai estar colocando na parte dela. Essas situações foram aprovadas, mas o que falta, infelizmente, é o governo municipal, através da CET, da Secretaria Municipal de Saúde, parar de pensar com o fígado e ter a vontade política de atender os anseios da nossa população usuária e pacientes dessa unidade. Muito bem, é o programa Cidadania Legal aqui, falando com o Dimas, que está passando um pouco da conjuntura local lá do AMA, né? E eu queria perguntar aqui, no caso, para a Mércia, com a dificuldade do transporte aí, que impacta diariamente os pacientes, Mércia, que precisam de consultas,
exame especializado. Como que isso se reflete lá na comunidade? Então, Roberto, reflete, né, além dessa falta, né, de transporte, que eles colocaram uma linha lá a 6043, que fica distante, assim, alguns 1 quilômetro, como o Dimas disse aqui, né, para os idosos e os PCDs, né. Então, e além de tudo, nessa dificuldade toda, eles não conseguem chegar a tempo na unidade, porque tem que andar todo esse tempo, esse quilômetro, né? Com as suas bengalas, tudo. A rua é uma rua que eles estão tentando fechar, mas é uma rua também que é perigosa na questão dos idosos fazer é uma quebra, né, da rua para chegar até a AMA, né? Porque essa linha ela deixa lá longe. E o que acontece, o Roberto, dentro desse movimento? Aí a gente tem pedido para a unidade, o paciente chega atrasado lá para ser atendido pelos especialistas. Tem idosos que no meio do caminho acaba desistindo, porque vê esse caminho. A rua é uma avenida chamada Fim de Semana. Ela tem uma certa dificuldade, tem várias empresas, e as calçadas são difíceis, são muitos buracos na rua, e acaba deixando a desejar. O que a AMA está enfrentando dentro desse contexto? Muitas faltas, chega a 700, 1000, né, faltas nessas especialidades. E aí acaba o pessoal, os munícipes, desistindo de fazer o seu exame, passar lá com essas prioridades. E a gente tem falado, eu sou conselheira lá, né, no AMA especialidade, a gente chama a Maércia Petrans, que chegou a ir numa reunião conosco, com a STS de M. Boimirim, e também a CT. Então, um ficou jogando para o outro. O transporte não chega, porque tem que fechar a rua, aí não fecha a rua, enfim. Resumindo, ninguém sabe para onde está indo essa bola. Se é para o gol ou se é para fora. Agora, me fala uma coisa, Mércia, quando a prefeitura instala um equipamento no bairro, antes de instalar o equipamento ou colocar para funcionar, eles não olham a questão do transporte, não colocam ônibus ali circulando no entorno para facilitar o atendimento, porque às vezes fica localizado assim entre uma avenida e outra, muito distante, como eu imagino que é o caso de vocês lá. Não há esse planejamento da parte da prefeitura quando vai entregar um equipamento novo, que vai servir às políticas públicas ali voltada para a saúde? Eles não têm essa preocupação, porque para deixar uma AMA funcionando da forma que está, sem dar as condições mínimas de transporte, é complicado isso, não? Sim. Quando foi inaugurada a AMA, recente, né? O prefeito e toda a sua comissão que estava lá foi a garantia. Já saía a AMA da onde estava, na divisão, para a estrutura, transporte, que foi a promessa. Foi uma promessa, tanto do pessoal do conselho na época, como também para o prefeito, que ia chegar essa acessibilidade. As placas indicativas para os idosos, né, as calçadas. Infelizmente, até hoje estamos lá sem o transporte e as pessoas perdendo as suas consultas, e enfim. Né? E aí a gente com toda essa demanda e já mandamos para tudo que é lugar, né, Neide, lá, e a resposta é o seguinte: tem acessibilidade, tem ônibus lá do Hospital do Campo Limpo, que é o ponto mais próximo em frente ao Hospital do Campo Limpo, tem todo aquele aclive, né, gigantesco, o idoso não consegue subir, e ainda tem a outra parte que vem do fim de semana, que é a perua que eles estão dizendo, que é a 6043 e que está chegando fácil. Estão dizendo que é 600 metros. Fora que também acaba os pacientes passando, porque eles não colocou nenhuma placa indicando a nova unidade na Felipe Neri. E nós temos batido nisso. Infelizmente, é essa a questão. A promessa foi feita, o prefeito estava lá quando inaugurou essa unidade, com essa promessa que ia ter transporte, atendimento para todos. Infelizmente, deixou a desejar. Pois é. Neide, é complicado o negócio, né? Realmente, a região aqui, gente, a gente percebe que do Boimirim está abandonada, né? Na sua infraestrutura, na questão viária, na questão
nas laterais, onde a gente tem ali principalmente a questão de UBSs, né, AMAs, que estão dentro dos bairros, e a gente percebe que realmente o governo está desassistindo a população periférica, principalmente aqui no nosso entorno da região do Embu-Mirim. É lamentável, porque, Neide, o que eu percebo de tudo isso? Eu acho que quando um prefeito ganha do outro, a gente sempre espera que o prefeito que entra faça o melhor, não é? E não piorando ou acabando com aquilo que o outro deixou e também não colocando nada no lugar e não fazendo da melhor forma possível para ele se destacar. Dá a impressão que o prefeito atual não quer se destacar em nada, isso é o que a gente sente, e principalmente numa situação dessa, né? E quais grupos são prejudicados pela falta do transporte lá na AMA Especialidade? Uma população vulnerável, né? Porque o AMA, o AME, né, ele atende uma abrangência muito grande. Para você ter uma ideia, quando foi levantado a popularidade, 14 mil usuários mês. E desses 14, 70% é idoso. Então, se você pega 14 mil, 70% é idoso, dá 7.400 de idosos. Né? Então, para você ver como é difícil essa situação. E o prefeito é uma pessoa que se diz, né, e tem conhecimento de todo o território. Porque era uma pessoa que sempre viveu no território. Se fosse um prefeito que viesse de uma outra cidade e tivesse pouco tempo em São Paulo, e ele tivesse que se adequar a São Paulo para conhecer São Paulo, a gente até dizia assim, poxa, ele pode até pecar. Mas no caso dele não, ele conhece toda a região de Embu-Mirim, ele conhece toda a região do Jardim São Luís, ele conhece toda São Paulo. É lamentável, é desrespeitoso, chega a ser indignante. É muito triste. Nós fizemos todos os trâmites. Se você permite, eu posso até estar falando o que foi feito. Pode falar, vamos aproveitar. Nós fizemos, o ano passado, pedimos uma reunião com a SP-Trans. Montamos uma comissão, fomos para a SP-Trans. A SP-Trans mostra que não tem obstáculo nenhum da parte dele. E que a CT tem que fazer uma vistoria, e a gente entra em contato com a CT, os contatos que nós temos com a CT fala que está, a princípio, né, logo no início, ela falava, a gente está vendo, não vai demorar, mas hoje nem nos atende mais. É lamentável essa situação, a gente vê, nós fizemos um vídeo agora esses dias aí, um senhor numa situação que está aí nas redes sociais, sabe, ele fala, né, com toda aquela dificuldade, ele ainda fala que é melhor subir do que descer com a artrose e artrite que ele tem. Eu acho que nós temos esse vídeo. É muito triste. Vamos ver esse vídeo e você pode ir comentando também em cima dele. Sim, né? É revoltante. Vamos apresentar aqui o vídeo do senhor aqui que está indo lá para o AMA e as dificuldades que a gente percebe que ele tem para chegar. Vamos lá. O senhor veio no AMA sem condições de andar e sem transporte. E ele vai até a Itapecerica pegar um ônibus andando no passinho bem devagarzinho. É um absurdo. Tem um AMA e não tem condução, não é, senhor? É. O senhor vem lá da Itapecerica, não é? Vem da Itapecerica, lá do hospital. Lá de baixo, né? Desci lá no hospital. Que é um absurdo aquela ladeira, né? É. É um absurdo. Pra mim até que é bom. Pior é pra descer. Pra descer, o né? artrose. Porque não tem calçadas, né? É. Não tem Calçada é ruim. É ruim demais, né? É, calçada é ruim. Mas deveria ter uma condução, né? É, devia ter. Né? É. Tá bom, obrigada, viu? Tá, obrigado eu. Eles tinham que conseguir um ônibus mais próximo, né? É, tinha que colocar. Porque é muito longe, né? Lá nós tínhamos ônibus encostadinho. Longe, né? O meu médico já faz que ele me acompanhamento, uns 2 anos e meio já. É. Eu mudar, peguei o endereço e vim aqui. É, lá o ônibus passava na porta, né? Lá na porta. E mais de uma linha de ônibus. É verdade. Se eu não me engano, tinha umas 3 linhas de ônibus lá. E aqui não tem nenhuma. É, tinha Capelinha, tinha mais outro lado, umas 3 linhas de ônibus tinha lá. Então. Tá, muito obrigado. Com viu? essas calçadas que a gente tem, né? É. É absurdo. Um absurdo, né? A Nanda estava mostrando hoje um lugar na Vila das Belezas. Não tinha banheiro. Nossa. A Nanda, Aí é ruim, né? sabe quem é a Nanda, né? Não. Aquela mexe só com fro.
da Globo. Ah, tá. Fernandete. Isso. Eu não vi essa reportagem. Viu não? Eu disse cedo. Não. É na Vila das Belezas. Nossa, Nem banheiro tem. que absurdo. É. Os AMAs estão tentando melhorar, mas é difícil, né? Não tem condução. Coloca uma unidade bonita, mas sem condução para os idosos, né? Fica bem difícil, né? Mas tá bom, obrigada, viu? Deus abençoe o senhor. Vai devagar para o senhor não cair, Me cuide. tá? Tá. E aí segue o senhorzinho, que vai até Itapecerica para pegar um ônibus. E deve dar em torno de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Que descaso com a população e com os idosos. Fica a pergunta, né? Isso daí é uma falta de consideração pelo ser humano. É incrível, Neide. Pois é, então são essas coisas que se percebe. E aí foi um momento ali que realmente se percebeu que um senhor com uma dificuldade tremenda, né? Caminhando lá para poder ter o seu atendimento. E quantas pessoas, essas 14 mil, né, pessoas que são atendidas lá, não têm transporte. Então, o que a gente chama aí a atenção, senhor prefeito, acho que o senhor deve se sensibilizar com essa causa aí. Já foi solicitado aí com os setores da prefeitura. Me parece que é assim, a prefeitura, os técnicos falam, olha, não depende da gente, depende do prefeito, né? Então, como é que é? A gente tem prefeito na cidade de São Paulo ou não temos? É isso que a gente precisa entender, né? Porque é incrível que uma situação dessa permaneça. A gente está vendo agora também a questão do Hospital do Campo Limpo, como é que está? Está uma beleza aquilo, né? O M-Boi-Mirim, as AMAs, as UPAs, tudo com problema. Bom, Dimas, diante desse tipo de situação que a gente percebe, a coisa é muito mais profunda, vai muito mais além, né? Porque é falta de médico, é falta de medicamento, é falta de tudo, não? É falta de governo. Hum. O que nós temos hoje, governo que efetivamente tira milhões para uma ONG, para financiar um programa, um filme de um candidato condenado, né, a um presidiário, né, hoje, né, que é o presidente anterior, né, ele tira milhões dos cofres públicos para investir numa ONG, e aí fica a população a Deus dará, com a falta de medicamento, né, com essa questão do transporte, que infelizmente hoje o transporte também, ele de alguma maneira, ele é ligado a alguns setores de facção criminosa, né? Não estou generalizando, mas de alguma maneira é uma máfia, e a gente não vê hoje um combate efetivo para que possa atender os anseios da população. O que nós temos hoje um prefeito que está preocupado hoje com virada cultural, mas não está preocupado com a virada de atendimento à população usuária, com mais médicos, com transporte. Esta é a grande virada, é a virada social que nós precisamos, não é virada cultural, né? A gente precisa da virada social para que efetivamente as pessoas possam ser atendidas na saúde pública, no medicamento que faz falta. Quantas pessoas que batem em porta de unidade, às vezes sem dinheiro, para poder achar dipirona e não acha, porque às vezes o medicamento que para quem está trabalhando é barato, mas para quem está desempregado e quem tem uma dificuldade, quem tem criança dentro de casa, uma mãe que tem 4, 5 filhos, para poder tirar um dinheirinho daqui para comprar aquele medicamento, já vai fazer falta naquela farinha, às vezes até um fubazinho, para poder suprir a necessidade daquelas crianças. É isso que a gente precisa, né? A gente precisa ter um governante que pense para o povo e que pare de pensar para o povo da Faria Lima, sabe? Para o povo da virada cultural, sabe? Que não tem nada bom, né? Isso não só na esfera municipal, também como na esfera estadual, que temos um governador também que é um absurdo, né? O sistema cross do estado, ele não conversa, né, com o cross.
do município, aonde deixa muita gente a desejar na questão aí dos atendimentos e nas regulações de cirurgias, né? É o governador do Praipu, né? Que é aquelas multas que vai vindo, ainda bem que o governo federal suspendeu, né? Um governador que você pergunta que escola que ele vota, ele fala que vota numa escola porque nem sequer conhece São Paulo e muito menos o estado, né? E esse desgoverno, né? Eu acho que a nossa população tem que começar a aprender a votar, tem que começar a se conscientizar para que a gente não passe por isso, né? Você mesmo colocou a situação aqui, eu vou falar rapidamente, até porque a pauta não é essa, sobre a questão do Hospital do Campo Limpo, né? As pessoas acompanharam recentemente pela imprensa as denúncias que nós fizemos aí com a atual conjuntura do Hospital do Campo Limpo, né? A sujeira, né? A falta de atendimento, a falta de humanização, que eu e a Mércia acabamos dando entrevista juntamente com uma trabalhadora e alguns usuários, né? Está tendo agora um colapso, por exemplo, né? Na troca da OS, da Organização Social, lá da UPA, que saiu o Albert Einstein, né? E entrou o Sejan, que está com um contrato de 6,5 milhões por mês para tratar daquela UPA, e ainda reduz a capacidade de funcionários, né? Diminui a oferta de trabalho. Então é um conjunto de problemas, Roberto, né? Passando aqui eu sei que não é a pauta, mas é importante ressaltar, até porque a questão do hospital foi uma das coisas mais comentadas nas redes sociais, né? No TikTok foram mais de 132 mil acessos, né? Visualizações esses dias, e está sendo o quarto assunto mais comentado na internet na cidade de São Paulo. Então a gente vai juntando aí toda essa questão da saúde pública, então reflete nisso. Não adianta você for lá e colocar uma alma bonita e não dar acessibilidade, né? Então quando não se pensa com o cérebro, com o coração, mas se utiliza o fígado, por mais que tenha uma ação que foi deliberada pelos conselheiros gestores para aumentar a capacidade, mas quando a governabilidade e o poder executivo vem a executar, infelizmente executa com o fígado, sem poder trazer o mínimo de acessibilidade, mobilidade e transporte público para a nossa população. Agora, Dimas, por isso da importância do ato que vocês estão já organizando para estar acontecendo, que é no dia 28, fala um pouco do ato e como que vai ser. Bem, o ato a gente está conclamando e chamando toda a população da região. E quando a gente fala região, gente, vocês podem ver no kart que está aparecendo na sua tela nesse momento, ele é um kart que está escrito AMA, especialidade Jardim São Luís. Só que não é só o Jardim São Luís que atende. É importante ressaltar que hoje, Jardim São Luís não é mais um bairro. O Jardim São Luís, ele é um distrito. É um distrito que atende toda a Guarapiranga, é um distrito que vem aqui para essa região aqui do Jardim Thomas, as pessoas que moram, por exemplo, lá no fundão do Boimirim, na Vera Cruz, muitas vezes tem que vir para cá, né? É uma referência para todo o território de Boimirim. Então é importante a gente ressaltar o seguinte, você imagina pessoas que vêm de transporte, que não conhecem o local, mesmo que não tenha uma mobilidade reduzida, né? É demais a pessoa ter que andar 1,5 km perguntando aonde é aquela unidade. Às vezes pode ser mãe com criança de colo, às vezes pode ser alguém, por exemplo, com muleta ou algo do tipo. Então nesse sentido eu queria conclamar a população para que nesse dia 28, né, que vai ser na próxima quinta-feira, o ato ele está inicialmente concentrado e chamado a partir das 9h30 da manhã. A gente vai ter alguns veículos de comunicação lá para poder estar cobrindo, inclusive o Roberto já faz o convite também para a Rádio TV Web Mister, na medida do possível poder estar lá cobrindo, ou senão a gente dá um jeito também de mandar imagens, né? Até porque a Rádio TV Mister Web sempre foi parceira nossa desde os princípios do primórdio, quando era Rádio FM, no processo da construção da pedra fundamental lá do Hospital do Boimirim, sempre prestando esse serviço maravilhoso em pró à comunidade. E o nosso papel é mobilizar bastante gente. Lá a gente vai ter um carrinho de som, a gente vai ter algumas pessoas lá, a gente vai ter uma faixa de 3 metros, né, com frase de efeito pedindo a questão
do transporte. É importante dizer que é um ato prepositivo, é um ato pacífico, é um ato para chamar a atenção das autoridades e do prefeito Ricardo Nunes, eu ia falar Nulo, né? Ricardo Nunes, para que ele efetivamente possa se sensibilizar junto com o secretário de saúde, Sr. Carlos Lamarco, e o responsável da São Paulo Transporte, o mínimo de sensibilidade possível com a nossa população sofrida, usuária do Sistema Único aqui da Prefeitura. Então, fica aí o convite, todas e todos e todes, no dia 28, a partir das 9h30, na AMA Especialidade do Jardim São Luís. Estamos juntos e contamos com vocês. Muito bem, então lembrando aí, não é, o ato pelo transporte para atender a comunidade do AMA Especialidade Jardim São Luís, dia 28 de maio, quinta-feira, a partir das 9h30, 9h30 da manhã, na rua Felipe Neri Teixeira, 195, Jardim São Luís. Transformar o transporte é garantir dignidade, acesso e respeito à população. Então tá aí. E, gente, se a gente não se unir, não participar desses movimentos que são importantes, alguém vai dizer, se ninguém está participando, então é porque tá bom, por que eu vou me incomodar? Se eu sou um gestor da cidade e não vejo também a população se organizando, se reunindo através de todas as formas, não é? Como a gente vê em setores do transporte, por exemplo, quando tem um grupo que está se organizando para falar em nome da maioria e a maioria ainda não entendeu a importância de participar dos movimentos, que é para não ter que ficar numa estrada do Boimirim caótica, tendo que descer do ônibus, ficar andando quilômetros até chegar ao trabalho ou chegar na sua casa, e ninguém fala nada. Todo mundo caminhando, e ninguém fala nada. Aí quando tem um movimento que sai na rua em nome dessa população, ainda tem gente que lamentavelmente chama de vagabundo, que as pessoas não têm mais o que fazer, que estão ali atrapalhando o direito dela ir e vir. Gente, enquanto a gente estiver pensando desse jeito, não vai ter jeito, não é? Aí não adianta. Aí as pessoas têm que sofrer mesmo. Será que mesmo sofrendo ainda dá valor ao sofrimento? Tem que ser assim? Não tem que ser assim. Agora, se a nossa região da Boimirim, Hospital do Campo Limpo, todas as políticas públicas colocadas para a nossa região, se ela não está funcionando, é também porque a gente tem esse pensamento pequeno de a gente não reivindicar melhorias, de a gente não discutir, não fazer parte dos movimentos. Por isso os movimentos é importante, porque se você fortalece ali o movimento, muda tudo isso. Muda tudo isso, não é? Eu quero dar uma boa noite aqui para Maria Lourdes Barbosa, não é? Que também está participando junto com a gente. O prefeito Ricardo Nunes precisa concluir as obras da estrada de Itapecerica, o trânsito está um caos. A Cláudia Pereira também, boa noite. Mércia Dimas, sempre pensando no coletivo, né? E o coletivo tem que pensar nele também, porque se ele não pensar, o grupo fica faltando gente, e aí vai continuar tendo esse tipo de problema. Então a gente lança um desafio para o prefeito a mudar isso. Prefeito, como eu gostaria de bater palma para o senhor, prefeito, eu gostaria, eu não votei no senhor, mas eu bateria palma se a gente via as coisas acontecendo, melhorando a vida do povo, e o senhor não deixa. Quem sabe agora, resolvendo isso, a gente vai bater palma, né? Quem sabe resolvendo os problemas que a gente está tendo na região, a gente vai bater palma. Então é bem isso, não é? É bem isso, porque é lamentável. Quem perde com isso é a população mais carente da cidade de São Paulo, que estão nas periferias da cidade de São Paulo. Então fica aí a questão. Bom, moradores do Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo, né, vão realizar esse ato dia 28 de maio, às 9h30. É um ato público em defesa do transporte para especialidade aí. Vai 9h30 da manhã na rua Felipe Neri Teixeira. Vocês que são do São Luís aí, se vocês quiserem que isso melhore,
Só vai depender, não é da Neide, não é da Mércia, não é do Dimas. Não é. E não é dos funcionários que lá atuam. Porque a gente sabe que os funcionários sofrem também e eles não podem fazer nada. Como eu calculo, como a Neide colocou aqui, que já foi nos setores da prefeitura, e eles não têm mais o que fazer, porque depende da caneta do prefeito, Ricardo Nunes. Prefeito, o problema está na sua mão. Agora, não adianta ficar colocando aqueles dizeres nas avenidas: eu amo Jardim Capela, eu amo Piraporinha. Que amor é esse? E o povo se lascando aí. Isso deixa a gente revoltado, prefeito. Porque a gente gostaria de ver o senhor fazendo as coisas, a gente percebendo essas coisas acontecendo. Mas a gente ainda acredita. A gente ainda acredita que o senhor pode mudar isso, né? Por isso, do movimento que vai ficar lá batendo, né, na porta do senhor, dia 28 de maio, para essas necessidades serem supridas. Certo? É isso, Dimas? É isso mesmo, né? Eu também gostaria de bater palma para o prefeito, porque apesar de também não ter votado nele, eu tenho certeza que se ele fizer uma ação positiva, a gente vai aplaudir. Até porque, querendo ou não querendo, ele é meu prefeito. Por que ele é meu prefeito? Exatamente. Porque ele que está governando a cidade de São Paulo. Então ele passa a ser automaticamente meu prefeito. Eu gostaria de estar lá dando parabéns, falando assim: ó, prefeito, parabéns pela acessibilidade que o senhor está trazendo para a população na questão do transporte, parabéns pela sua sensibilidade com a causa da população. Aí não só lá, né, como a duplicação da estrada do Imboimirim, que é uma outra história também, entre tantas e tantas e tantas coisas que o Ricardo Nunes infelizmente deixa no desejar. Gostaria também que não tivesse mandado aqueles milhões para o filme do Bolsonaro, né? Gostaria que esses milhões estivessem aqui para poder a pavimentação e quem sabe a duplicação da estrada do Imboimirim. Era isso, prefeito, que nós, não só o Dimas como a população, queria esse anseio de ação para que o senhor pudesse ser aplaudido. Muito bem, então eu vou perguntar para a Mércia aqui, né? A Mércia também faz parte da luta, ela também faz parte aí do conselho, não é isso? Fala um pouquinho da sua atuação enquanto conselho, enquanto liderança, enquanto tudo, em nome desse povão. E esse povão precisa acordar. Povo, vamos acordar, porque está na nossa mão, povão. Se a gente tem a cidade que a gente tem, é porque a gente simplesmente aceita ela do jeito que ela é. Ela poderia ser muito melhor, né? Se a gente também pensasse um pouquinho nisso. Não é isso, Mércia? Sim, é isso mesmo, Roberto. Prefeito, o senhor prometeu na inauguração do AMA que teria tudo, né? E agora, cadê? Então, essa dívida o senhor colocou muito, o senhor foi muito expressivo na inauguração, com todo o seu pessoal. Vai ter transporte, atendimento de qualidade, né? Porque a AMA está aqui, maravilhosa. Foi assim que o senhor colocou, eu estava lá, sou conselheira desse equipamento, né? Então, prefeito, por favor, né? Faça essa questão. E, gente, vamos para as ruas, vamos buscar os nossos direitos, entendeu? O SUS é nosso e está dentro de todo esse movimento. Então, vamos fazer, né? Como o Roberto falou, vai ficar caminhando. Se a gente cruzar os braços, a gente não vai conseguir mobilizar. Então a gente precisa estar nas ruas, a gente precisa falar, né? E pedir o prefeito, sim, né? A gente, como conselheira, a gente tem pedido não só o transporte, né? A gente pede como um todo. Quando a gente entra na saúde, a gente está dentro desse movimento entre saúde, cultura, educação, moradia. Então é assim, cidade de São Paulo é isso, né? Temos tudo, né? Segundo ele. Porque aí agora é a eleição, né? Vamos dizer assim. Então é tanta promessa que está aí, é tanta coisa, mas cadê? Na realidade, não tem nada disso. Agora eu posso dizer, prefeito, tudo isso que o senhor promete é fake news. Gente, a Constituição Federal do Brasil, ela é muito clara.
Se principalmente o nosso poder executivo, legislativo, principalmente cumprisse o que está escrito na legislação. Não precisa ficar fazendo leis, já tem lei demais, mas elas não são cumpridas por quem deveria cumprir. É o que a gente percebe. Agora, falando de cidadania, a nossa população, Neide, tem clareza do que é política pública voltado para ela? Você que está na luta aí, no dia a dia, você percebe se ela tem entendimento de que a política é que melhora essa condição dela no posto, no hospital, o hospital como se encontra, né? A UBS, a AMA, que poderia estar muito melhor, e que agora existe uma grande possibilidade disso acabar sendo totalmente privatizado. Como é que você vê a população nesse sentido? Quando ela vai num posto, ela está lá lotada, a gente vê um monte de gente esperando atendimento. O povo não comenta, o povo não questiona. Como é que é isso? Roberto, é muito importante o que você acabou de falar, né? Mas infelizmente, parte dessa população, ela não participa. Parte dessa população não tem o conhecimento, ela não procura saber os seus direitos, para que possa, junto com nós, nesse movimento que nós vamos ter aí, nesse ato que nós vamos ter, estar junto. Porque uma parte, principalmente os jovens, infelizmente, é verdade, eles não estão aí quando nós chamamos, convidamos, vamos ser conselheiros de um OBS, vamos ser conselheiros de um equipamento de saúde. Eles falam assim, vocês vão ganhar quanto? Quanto eu vou ganhar? Então, para você ver a situação da gente, que já somos conselheiros há muitos e muitos anos. Se a gente não tiver fé e força, você pode ter certeza de que a gente só faz, é um retrocesso. É um retrocesso porque a população, parte dela, que não é pequena, não se envolvem na luta, não procura saber os seus direitos, para que possamos juntos lutar para o benefício da nossa população. Então, assim, para nós que já somos conselheiros, quando eu falo conselheiro há muito tempo, a primeira vez que eu fui conselheiro foi em 2009. A minha formação do conselho em 2010. Então nós estamos aqui em 2026. Né? E a nossa luta está aí. Nós estamos continuando a nossa luta. Uns remando menos, passando um para o outro para ajudar, mas a gente continua lutando. Então eu não posso deixar de perder essa oportunidade de falar para os jovens, falar para os moradores, falar para o povo como um todo. Gente, vamos lutar, não podemos perder a esperança, vamos reivindicar. E maior parte da população de São Paulo conhece o prefeito Ricardo Nunes. Então, quando nós conhecemos o prefeito, nós sabemos o nome, onde ele morou, onde ele esteve todo esse tempo, fica mais fácil para nós. Porque a gente não vai dizer um fantasma. Ele existe. Ele só precisa aparecer mais fazendo aquilo que nós necessitamos como população. Se você me permite, eu não poderia deixar de falar, se você me permite, dizer que dia 8 de junho agora, vai fazer um ano que esse equipamento foi inaugurado. Roberto, um ano essa população sofrendo sem um transporte público. Na minha comunidade, eu já vou finalizar, quantas vezes eu já saí da minha comunidade para levar o paciente até a unidade? Quantas vezes tive que pagar Uber porque não tem condições? Isso é uma vergonha para o nosso prefeito. Prefeito, poxa vida, olha aqui todos nós lutando e clamando a você que faça algo pela nossa população. Coloque transporte na nossa unidade de saúde. Muito bem, então tá aí, né, a reivindicação aqui, falando em nome dessa população toda, e quiçá possa, no dia 28 de maio, ter um grupo bom para poder brigar por um direito que é seu, né? Um direito que é seu. Só para lembrar aqui, Neide, Mércia e Dimas, vocês estão lutando por uma política pública que foi o vereador que colocou, fez leis,
o deputado estadual, federal, que fez leis. Por isso que existe o AMA, existe as UBS, existem os hospitais. Por conta de uma política pública, meu povo. Tá? Essa política pública é voltada para quem precisa, que é a população da periferia da cidade. E também para todos. Aliás, o SUS nasceu que foi para todo mundo utilizar. Lembra do Fausto Silva? Com o seu plano de saúde? O plano de saúde deu direito ele a um transplante de coração? Deu não. Não. Para onde que ele foi ter que conseguir? No SUS. Muita gente nos Estados Unidos que não tem plano de saúde, muitas pessoas pobres, que lá também tem pobreza. Morre porque não tem atendimento médico, porque não tem SUS. SUS é só no Brasil e a gente não valoriza. Um repórter, recentemente, me parece que é dos Estados Unidos, veio aqui, bateu a cabeça aí, se machucou, sangrou, ele foi socorrido no hospital. Quando ele saiu do hospital, a primeira coisa, passou na secretaria do hospital perguntando quanto ele tinha que pagar. Quando falaram para ele que ele não tinha que pagar nada, ele ficou abestalhado. Como assim? Lá no meu país eu tenho que pagar e não seria pouca coisa, não. Aqui não paga. Não paga. Já é pago por todo mundo através do imposto, do pãozinho que você compra na padaria. É isso que alimenta a possibilidade de ter o SUS. Agora o governo pode tirar o SUS, pode acabar com isso. Só por um exemplo para vocês. Recentemente, acho que é Mato Grosso do Sul, tem um governador acabando com o AMA, acabando com o SUS lá. Já pensou se a moda pega? E a intenção é essa. Você já pensou, um dia, de repente, chega aí um governo que já está buscando caminhar por essa linha. Está privatizando, está colocando para as OS, está começando, né? E se a gente não fizer parte dessa luta do dia 28 e muitas outras, vai chegar uma hora que você vai lá no SUS, você vai ter que pagar. Vai ter um planinho de saúde para você. Do mesmo jeito que você paga, quando você não tem atendimento do SUS, você vai lá em Santo Amaro, naquelas empresas que está lá, né? R$200 para fazer isso, R$100 para fazer aquilo. Vai ser assim se a gente não cuidar disso, não é? Porque depende do governo. Se o governo desmonta isso, gente, nós não vamos ter mais hospital público e nem AMAs, nem UBSs, nem nada para atender a gente. Nós vamos ter que pagar tudo. Entendeu? É muito sério isso. Por isso que é importante, quando a comunidade, através das associações de bairros, através de lideranças como o Dimas, a Mersa, a Neide, lutando para dia 28 aqui, pedir para ter o quê? Ônibus para levar os idosos, levar as pessoas, porque não está tendo condição, porque a caminhada é muito extensa. E o hospital, né? Dá esse atendimento, quando você vai não tem médico, não tem remédio, agora eles estão colocando os médicos para ser PJ. Já não vai ter médico mais interessado, porque não tem carteira assinada, não tem nada. Pejotização é ele abrir uma empresa para ele trabalhar. Se já é difícil conseguir médico, né, para atender nos postos de saúde, nos hospitais, imagina agora. E qual é a intenção disso? Então, gente, a gente precisa chamar a atenção da nossa população, porque a nossa população está muito quieta no seu direito. A gente precisa aprender a questionar e a valorizar as entidades que estão lutando por nós. Não é você ver o pessoal na rua caminhando lá com as faixas e você, ao invés de estar lá batendo palma para o grupo que está te representando, você está chamando de vagabundo, você está chamando de um monte de coisa. É o que a gente percebe, a gente caminha aí nessas lutas, a gente vê, né? Então, nós precisamos mudar o jeito, porque senão, olha bem o que eu estou dizendo aqui, a gente corre sério risco de como esse governador lá no Mato Grosso, né, tá fazendo, acabando com o SAMU, acabando com o SUS lá.
Entra no Google, vê aí, governador de Mato Grosso, acabando com o SUS, você vai ver lá a historinha dele. Não é mentira não, você vai ver. E se daqui a pouco cada governador que é eleito começar a fazer isso, aí é que nós não vamos ter nada mesmo, né? Vamos correr o risco de ter tudo privatizado. Aliás, a Sabesp foi privatizada, você viu o que aconteceu. A gente está aí tomando água suja, né? Os caras não estão nem aí, um monte de problema, porque a gente deixou. A gente deixou acontecer. Agora vai reclamar de quê? Né? Então, gente, é um pouquinho disso, né? Eu fico assim muito perplexo com esse estado de coisa, porque a gente luta, a gente vê o hospital lá do Campo Limpo. Quem é que fez, Dima? Lembra? Vamos lembrar, isso é importante. Você lembra quem foi? O prefeito ou a prefeita que fez o hospital lá do Campo Limpo? A inauguração foi da Luísa Erundina. Luísa Erundina. Mércia, quem é que fez o hospital do Boimirim? Você sabe? Marta Suplicy. Marta Suplicy. Uma luta muito grande, que nós tivemos até muita represária lá na época, né? O terreno foi muito... Era uma coisa, não sei se eles falavam que era a área de mananciais, e aí foi uma luta. A Marta, como prefeita, bateu junto com a população, com as lideranças também, porque as lideranças também estavam muito nesse movimento, né? Para a Marta também ter apoio, né? Para vir com esse hospital de Mboi, que seria o hospital escola, que infelizmente não foi. Pois é, então, e Neide, eu vou perguntar, quem é que fez aí as melhorias lá no fundão, instalou a área da saúde, instalou tudo lá? Qual foi o prefeito? Haddad. Depois disso, gente, fala para mim quem foi o prefeito que assumiu a cidade de São Paulo e está apresentando uma estrutura de hospital, tá mostrando a diferença, fala para mim. É importante, se eu não sei, eu moro aqui, eu não sei, não acompanho, mas se você falar, a gente vai aprender onde é que é. Pelo contrário, né? A nossa saúde está um retrocesso, né? E é o que a gente quer, quer, né? Quando a Haddad foi prefeito, nós conseguimos a cirurgias eletivas do Hospital Mboi, né? Hoje a gente não consegue mais fazer cirurgia no Hospital Mboi, né? As OBS, só para você ter uma ideia, a gente sofre muito com as pessoas com problema de saúde oncológico. E a gente lutava muito, aí um ano e pouco atrás, uns tempos atrás, uns 4 anos, até a gente tinha uma facilidade, não era uma facilidade, 2 meses para conseguir uma biópsia. Hoje leva 6 meses. Então, então para você ver, pleno ano eleitoral, paciente oncológico, leva 6 meses. Tem paciente que faz vaquinha para conseguir fazer uma biópsia. O cintilografia você nem fala. Então são tantas coisas absurdas que a gente, como conselheiro de saúde, e a gente como usuário, que a gente está sempre na luta, a gente vê coisas absurdas. Fica até difícil dizer, porque corta o coração. Então é basicamente isso. Então o que a gente quer dizer aqui, até para já finalizar o nosso programa, é dizer o seguinte: nós não estamos olhando partido A, partido B aqui não, gente. Não estamos olhando. A gente está olhando que a prefeitura foi eleita. O prefeito foi eleito. E o que a gente espera dele? Ainda tem um tempo aí, prefeito. Ainda tem um tempo para você fazer a diferença. Não é? Mas dá um olhar social, um olhar para as pessoas que precisam. Não é? Olha esse senhorzinho andando aí. Não é? É difícil olhar uma situação dessa, é difícil para a gente aqui ver, é muito difícil para a gente, isso é falta de sensibilidade, né? Precisa olhar isso, porque olha, a coisa está feia e a gente espera que o senhor, por favor, né? Se o senhor realmente fala que morou aqui no Parque Santo Antônio, que ama a região, tá pondo aí, amo não sei o que, amo Capela, amo não sei o que, mostra que ama de verdade, prefeito. A gente só quer que o senhor acerte a vida da população. Aí nós vamos bater palma. Senão o senhor não deixa a gente bater palma, prefeito. Não, Roberto tá falando, tá puto da vida, não sei o que, não é nada disso. A gente quer ver a população tendo uma condição melhor, porque é aquilo que a gente espera quando a gente elege um gestor da cidade ou um parlamentar, que melhore cada vez mais. E aquele que fizer sempre o melhor, eu acho que todo mundo vai entender e vai agradecer e vai pedir para continuar, né?
Agora, do jeito que tá difícil. Bom, então dia 28 de maio, quinta-feira, a partir das 9h30, na rua Felipe Neri Teixeira, 195, Jardim São Luís, este ato, e é importante você, morador do Jardim São Luís, quem puder participar, estar presente, não é? E vão esperar que o prefeito atenda essa reivindicação, tá bom? Bom, temos mais alguma coisa aqui para a gente colocar, Dimas? Não, pelo contrário, eu só gostaria de agradecer mais uma vez aí, Roberto, na sua pessoa, na rádio Mister TV Web, que está sempre ajudando a gente nas causas sociais, né? Lembrando que você que vai participar do ato aí com a gente no dia 28, procurar sempre convidar o vizinho, convidar o irmão, convidar a prima. É sempre bom trazer mais uma pessoa, né? Até porque é importante a gente dar visibilidade, é importante ressaltar que é um ato totalmente pacífico, democrático, aonde a gente vai colocar uma faixa, a gente vai expor os problemas, a população local, que com certeza a gente vai achar muito, que vai estar chegando de longe, velhinhos de bengala, a gente vai colocar lá para eles poderem fazer a sua fala, e você também que está indo na atividade vai ter direito à sua voz, colocar suas reivindicações, suas sugestões. É um chamado ato prepositivo. É um ato bom, um ato pacífico, mas quem tem que chamar a atenção dos governantes. Porque às vezes falta vontade política, né, de fazer as coisas, então o objetivo é dar essa visibilidade. Então eu queria agradecer você que nos acompanhou até agora, que esse vídeo vai ser também gravado, né, está sendo ao vivo, mas vai estar circulando aí nas redes sociais, no YouTube. Eu peço que você assista, compartilhe. Queria agradecer você de novo, Roberto. Queria agradecer a Neide Caicai pelo convite, minha grande companheira de luta aí nos conselhos gestores, assim como a Mércia, também é uma conselheira histórica aí do Hospital do Campo Limpo, né, que vai estar com a gente nessa luta. E agradecer a todas e todos que tiraram aí nesse friozinho aí nesse sábado para poder estar assistindo e nos ouvindo. E dizer uma coisa para vocês: só a luta faz a lei e muda a vida. Viva o SUS. Obrigado. Mércia, suas considerações finais, Mércia, nessa luta. Primeiramente, agradecer você por essa oportunidade, a Rádio Mister, como sempre, coladinha no povo, fazendo aí essa política pública, né? É mais ou menos isso, né? E agradecer a todos também que esteve aqui conosco, né, nos assistindo, mandando aí a sua reivindicação também. E dizer que é isso aí. Vamos estar sempre de pé, vamos estar na luta para deixar o SUS universal para todos. E aí, prefeito, por favor, tenho certeza que o senhor vai analisar e vai nos dar uma resposta. E estamos firmes na luta pelo ato, vamos estar lá, é passivo o ato, estamos pedindo um direito que é nosso e de todos. Muito obrigado. Ô, Mércia, manda um abraço aí pro Pietro. É o filho é o neto da minha companheira, Pietro, obrigada. Te mandando um abraço e vai, ó, já vai aí treinando aí, viu? O conselho, pra luta. Quantos anos ele tem? Tem 10 anos. 10 anos. Precisamos dessa juventude aí, porque o país é de vocês, hein? Daqui a pouco a gente sai e vocês entram. Pois é. Tá, Vamos cuidar da pra gente. Alice também, para todos, né? Vai cuidar de nós, né? Cuidar de nós. Neide, considerações finais, Neide. Roberto, é muita gratidão, é agradecer o espaço que você sempre dá para o nosso pessoal, né? O Dima é um companheiro de muitos anos aí, eu estou sempre acompanhando quando não posso participar. Quer dizer que é muito importante o que você faz para nós que não temos muito acesso, né? E dizer que o ato vai acontecer, nós precisamos que isso aconteça. Acho que nós já falamos todas as necessidades, tudo que nós precisamos. Contamos com o apoio todo, agradecer a todas as pessoas que esteve nos ouvindo, nos assistindo. Agradecer o companheiro Dima, né? É uma luta de muitos anos, a MES. Sem vocês, não teria força de estar aqui, né? E vamos que vamos. Mais uma vez, muito obrigado. E com certeza, se nós não votarmos aqui, mas você vai ficar sabendo que você vai estar lá conosco. E em breve nós vamos ter o resultado, que é conseguir aquilo que mais necessitamos para a nossa população. Transporte no AME Jardim São Luís para toda a população
que usa e necessita. Muito obrigado. Bom, prefeito, a gente espera aí então as suas providências e a gente gostaria até, se o senhor tiver a condição de vir aqui, é aberto, vem aqui e fala, olha, já está o ônibus lá, entendeu? Um vereador aí que está junto com o senhor aí, quem? Milton Leite, o Silvinho, o Donato. Aqui, nós não temos aqui, a gente tem diferenças em alguns pontos, mas aquilo que tem que fazer para a nossa população, aí não tem diferença não. Vocês foram eleitos para cumprir as necessidades da população. Então a gente espera aí, Silvinho, olha, nós estamos convidando aí alguns parceiros de vocês aqui para vir no programa também, não é? A gente espera que você, Silvinho, que é vereador aqui da região, a gente espera que o Milton Leite, que é vereador, faz parte aí, ele agora é presidente de um diretório aí, ajude nisso também. Donato, os nossos vereadores daqui, da região, todo mundo junto nessa luta aí. Não é? Porque vocês foram eleitos para isso. E vamos ver. Né? Vamos ver o que acontece. Então, se o senhor prefeito resolver esse problema aí, resolver também o problema aqui do hospital do M-Boi, do Campo Limpo, melhorar tudo isso aí, a M-Boi que está uma tragédia, né? Aqui que todo dia, aliás, eu gostaria que o prefeito olhasse um pouco mais o Jornal Nacional, porque eles também estão cansados de fazer matéria do M-Boi todo dia, gente. Então o prefeito também não está se preocupando com isso não, prefeito. A gente é pequenininho, mas, pô, Jornal Nacional, a Globo, mostrando todo dia, o Dimas não sai de lá, né, brigando aqui pela região. Bom, mas a gente ainda tem fé, viu, prefeito, que você vai resolver esses problemas. A gente ainda tem fé, porque até o dia da eleição, o senhor ainda tem chance, tá? E vamos bater palma para o senhor resolver essas pendengas aí, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, eu agradeço aqui a Mércia, a Neide, o Dimas por trazer e contar com a gente aqui, e vamos fazer uma luta juntos aí para a gente poder trazer resultados para a nossa comunidade. Então, senhores, fiquem com Deus e até o próximo programa Cidadania Legal com você. Tchau, tchau, Cláudia Pereira, tchau, tchau, quem mais aqui? A Maria de Lourdes, que entrou em contato conosco aqui. Tá aí, o nosso programa vai ficar aí no YouTube. E vocês compartilhem, escrevam lá, é importante isso, gente, é manifestação, né? Se você não puder ir no dia, escreve aqui debaixo do vídeo que vocês estão juntos na luta, que é para o nosso bem, é para o bem de todos, tá? Então vamos reforçar os comentários aí, vamos ajudar, porque é uma forma de você contribuir, tá bom, gente? Então, tchau, tchau. O próximo programa Cidadania Legal vem aí com mais informação para você. Fiquem com Deus. Abraço, Dimas. Um abraço, gente. Um abraço, Roberto. E viva o SUS, dia 28, 9h30. É nóis. Conto com vocês da AMA Especialidade. Mércia. Abraço, Roberto. Abraço a todos. E viva o SUS. E vamos estar lá na luta. Neide. Abraço a todos. Boa noite. Vamos para a luta e viva o SUS. Tchau, tchau.